Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Olá, irmãos e amigos, que a graça, a paz e o amor de Jesus habite ricamente em seu coração. O tema da mensagem de hoje é Deus cura em silêncio. Está baseado em Marcos capítulo 5, a partir do 25 ao 34. Assim diz a palavra do Senhor. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Um pouco antes desse momento aqui, um pai, em desespero, chamado Jairo, foi até Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu, suplicou, que fosse até sua casa a fim de curar a sua filha que estava à beira da morte. Marcos, de forma sucinta, diz: Jesus foi com ele. E também diz que uma grande multidão o seguia e o comprimia. Porém, antes dele chegar à casa de Jairo, uma mulher, no meio do caminho, chamou-lhe a sua atenção. Foram 12 anos de sofrimento. Esta mulher perdeu todos os seus bens, perdeu sua dignidade, perdeu a esperança, até que ouviu falar de Jesus. Vemos em sua história a situação do ser humano sem Cristo, onde não se encontra significado naquilo que se passa. Vida de sofrimento, e sofrimento sem significado leva ao desespero, leva à perda completa da esperança, vergonha diante de Deus por causa de sua situação. Mesmo não sendo algo bom, o sofrimento tem algo de positivo. Não é bom passar sofrimento, sentir dor, mas há algo de bom que nós podemos aproveitar, pois o sofrimento aproxima o ser humano de Deus, é óbvio, aquele que escolhe assim fazer, e aquele que se aproxima acaba percebendo que o sofrimento serve de disciplina espiritual, depois de compreendido, depois de convertido desta maneira em seu pensamento. É óbvio, para aquele que está disposto a aprender.
É como Jesus disse em certa ocasião: quem muito foi perdoado, muito ama. O fato é que Deus, nesse momento, opera uma cura em silêncio. Enquanto cultivamos a nossa fé, Deus trabalha em silêncio. Mas há necessidade de perceber que há uma responsabilidade que é nossa. E aqui nós temos, nesta mulher, um pensamento em seu interior que expressa a sua fé. E com ela nós aprendemos que a fé é cultivada em nosso interior. Ela pensou: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Sua fé é tão impressionante que a levou a pensar desta maneira, que bastava apenas um toque para que ela alcançasse o que desejava, a cura. Toda a sua fé estava fundamentada no que ouvira falar de Jesus. Isso aqui não é neurolinguística, ou seja, a neurolinguística diz que se você ficar repetindo a mesma coisa, positivo o tempo todo, fatalmente vai acontecer. Mas não é isso. Não é confissão positiva, não é mágica. O poder não está na roupa, mas está em Jesus. Sua fé a impulsionou a buscar libertação do seu flagelo, do seu sofrimento, mas além disso, pois ao ouvir sobre Jesus, ela reconheceu que ele tinha algo diferente do que ela já havia visto e experimentado. Portanto, diante de Jesus, aquele ditado que diz: a esperança é a última que morre, ele cai por terra, porque a esperança diante de Jesus não é a última que morre. Quando Jesus está envolvido, pois Jesus é a esperança que dá vida, que liberta, que transforma, que suaviza a dor e o sofrimento, lhe conferindo significado e mantendo a esperança. Ter fé, no entanto, não tira a responsabilidade de fazer o que está ao nosso alcance, fazer a nossa parte. A mulher, por causa da sua fé, enfrentou a multidão, o preconceito das pessoas por conta da sua enfermidade, pois era considerada impura. Ela confiou que podia ser curada apenas tocando em Jesus. Como nós precisamos dessa certeza, dessa convicção. Por causa disso, ela ficou livre do seu sofrimento, por causa da sua fé. Fé aqui, nesse momento, é continuar a caminhada apesar dos desafios, apesar do sofrimento. Às vezes, nós encontramos obstáculos em nossa vida e deixamos de alcançar o que o Senhor tem preparado para nós, porque desistimos no meio do caminho. Essa mulher nos deixa uma grande lição de determinação em busca do seu alvo, com a certeza de que Jesus poderia lhe dar o que ela precisava. Como ela iria pagar a consulta? Ela não pensou nisso. E depois da cura, seria ainda mais caro o procedimento se estivéssemos falando de seres humanos. Mas não, estamos falando de um Deus bondoso, perdoador, que oferece a sua graça àquele que tem fé. Deus cura em silêncio e age de acordo com a fé que cultivamos em nosso interior. Assim, aquela mulher experimenta a resposta divina e Deus quebra o silêncio, não para efetuar a cura, mas para
perguntar quem é aquele que foi abençoado nesse momento. E ele pergunta: quem me tocou nas vestes? Nenhuma palavra, apenas o milagre. Apenas a certeza de que a resposta divina viria através de Jesus. Deus cura em silêncio. Deus cura sem ser notado, a não ser pelo que recebe a bênção. A doação da graça divina. Mas depois ele quer saber quem foi o abençoado ou a abençoada. O silêncio divino é quebrado pela pergunta, não para expor, mas para mostrar o valor da fé que se tem. É como se expressasse o desejo de saber quem é esse ou essa que tem fé em mim. Sendo apertado por todos os lados, Jesus percebeu em seu íntimo que alguém o tocara de maneira diferente de todos os que estavam ali. Com essa pergunta, ele elimina qualquer possibilidade de alguém atribuir à sua roupa o poder de cura, transformando a superstição em fé verdadeira. Pois ele diz: de mim saiu poder, não da roupa, não de algum objeto, mas sim dele. E ele quer saber quem o tocou. A mulher tocara em Jesus com sua fé silenciosa, porém operante, ativa, convicta. Os outros estavam tocando em Jesus apenas por interesse, ou satisfação pessoal, ou simplesmente como curiosos ali naquele momento. A fé da mulher a levou a contar toda a verdade. E isso marca o início de uma vida completamente transformada. É o que Jesus quer, é o que Deus quer, é que tenhamos a coragem de testemunhar toda a verdade. A sua humilhação acabou. Agora ela precisa testemunhar o que Deus fez. Testemunho de fé exige coragem e determinação para se expor, independente da reação das pessoas. Às vezes, como a multidão, nós queremos o milagre, queremos salvação, mas não queremos compromisso de fé, não queremos vida transformada, vida mudada, vida que vive de acordo com a verdade. Mas não tem como permanecer em Jesus e ainda viver como antes. Diante de Jesus, devemos ser transparentes para o nosso próprio bem, já que não temos como esconder qualquer coisa dele, pois está escrito: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 13. Que Deus nos abençoe para que nós possamos compreender que a fé, ela nos traz a cura, nos traz a libertação, mas nos traz também a transformação, de modo que vivamos de acordo com toda a verdade. O encontro de Jesus com a mulher é a confirmação da sua fé. É por isso que Jesus perguntou: quem me tocou? Para colocar diante de todos que é possível ter uma fé verdadeira, uma fé corajosa, uma fé que transforma a vida. Agora, vencido o medo da confissão, o receio de ter tocado nele, a vergonha
de relatar publicamente a sua petulância, agora ela está pronta para receber de Jesus a resposta divina. Deus curou em silêncio, mas quebrou o silêncio para valorizar a fé. E disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Que maravilha! Jesus a reconhece como filha, exalta a sua fé, garante-lhe a paz e a libertação do seu sofrimento. A fé que a curou foi também a fé que a salvou, por sua atitude diante de todo o bem que recebera, pois ela prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Deus age em silêncio. Vemos nessa história o significado duplo de salvar, que envolve cura e perdão, libertação e transformação, que ocorrem quando nos aproximamos de Jesus com a fé que cultivamos em nosso interior. Uma fé que age, faz e não apenas fala. O poder salvador de Deus se manifesta através de Jesus, e suas palavras confortantes e amáveis é a prova de que Deus aceita todo aquele que tem fé. E você, tem fé? O ditado "a esperança é a última que morre" não se aplica quando há um encontro com Jesus, pois Ele é a única esperança que dá vida e vida em abundância. A solução é ir ao encontro de Jesus com a mesma fé e determinação da mulher, com o coração prostrado e a verdade nos lábios. Deste modo, não importa o tamanho do sofrimento, pois há algum impossível para Deus? Não. Deus pode todas as coisas. E para aquele que cultiva a fé em seu interior e transforma essa fé em ações, lembre-se, Deus cura em silêncio. Não peça para que Ele esteja com você, e sim agradeça, porque Ele sempre estará com você. Foi Ele mesmo que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.